gente ouve aqui as questões tratadas aqui pelo painel, que é SAF e Liga, e se fala em questões de clube, posição de clube, aqui se falou agora no painel anterior a questão do torcedor. E como é que é? O Rinaldo também é doutorando dessa casa em Direito Esportivo. Como é que é, doutor Rinaldo, o entendimento na posição dos atletas? Isso entra de que forma, que diferença faria? Como é que é a sua posição? Bom dia, doutora Flávia. Prazer estar aqui. Agradecer ao professor Feus. Prazer dividir a mesa com o doutor Roberto Amelim. Sempre muito bom. Tenho meus inspiradores e convencedores aqui. O Dr. Zainag, que me inspirou e convenceu a fazer o mestrado, e o Dr. Feus, que me inspirou e convenceu a fazer agora o doutorado, ligado nessas coisas. Se a gente for tratar... O Ben já foi embora? Ah, que pena. Eu queria dizer para ele que o torcedor tem que pagar a conta, assim, porque ele é responsável por tudo isso. Ele é responsável. Ele é que quer a contratação, mesmo quando o clube não tem dinheiro. Ele que aperta o presidente. Então não tem como não pagar a conta. A presidente do Palmeiras recentemente está tentando equilibrar, e tem um time competitivo, né? Porque você tem que ser do meio para entender esse negócio. Porque é trabalhar com o dinheiro que pode e fazer com o dinheiro que pode o clube ser competitivo. Não dá para extrapolar a condição financeira, a receita, para fazer esse clube ser competitivo. Por isso que há essa deterioração do futebol, já sabido aqui, há bastante tempo. E eu vou mais além, porque a gente vai ter pouco tempo, né? A gente vai ter 3 horas só para falar hoje, vai ter pouco tempo. Sim, faz uma análise da legislação e da interpretação da legislação, a SAF, ela vem na mesma esteira. O modelo de SAF, ele é necessário, é importante, mas não esse modelo que está aí. Não esse modelo que continua trazendo a irresponsabilidade na gestão. Esse modelo não nos agrada, que traz aí a possibilidade de recuperação judicial, um deságio. Tem um caso em Santa Catarina, se eu não me engano, que o juiz determinou um deságio de 85% na dívida daquele que trabalhou. Então eu tenho uma dificuldade para poder falar em certos ambientes, porque eu, como o Benja falou aqui, ex-atleta, que passei por problemas de falta de pagamento na minha carreira, eu sei o que é isso. Só apoia esse modelo da SAF de atividade quem não tem dinheiro para receber de clubes. E quem tem dinheiro para receber de clube não apoia esse modelo. De jeito nenhum. Então essas diferenças da realidade e da teoria que a gente tem que entender. Tudo que a gente tem visto, o floreio é muito grande. Quando a gente fala em futebol brasileiro, que pode sofrer, ou pode se utilizar da SAF, quando a gente fala em futebol brasileiro profissional, todo mundo sabe que existe um time chamado Trem, lá no Amapá, que faz parte do futebol profissional brasileiro. Então, assim, essa é a diferença. Você faz uma lei e a aplicação dela, ela vale para todo o território nacional. Tem muita gente boa, mas tem muita porcaria no meio. Tem muita porcaria no meio que, como o Benja, por isso que eu queria ele aqui, para ratificar o que eu vou falar. Como o Benja falou, e a gente sabe de casos que acontecem dentro dos clubes. Felizmente e graças a Deus eu não tenho uma prova desses casos. Mas eu sei de todos, da grande maioria dos que aconteceram, e como os clubes são saqueados por dentro, infelizmente. E aí fica muita gente tentando arrumar por fora, mas não arruma. E se não vier uma lei para tentar consertar isso, para trazer responsabilidade, a gente não consegue. Eu até o meu mestrado lá com o Zainag foi em 2010. Eu fiquei 10 anos fora do mundo acadêmico do direito. Eu fui para o mundo acadêmico da gestão e fui para o comportamento. Eu sou psicanalista também. Eu sou pós-graduado em psicanálise. Por que isso? Porque quando a gente vai falar em liga, por exemplo, derivando um pouco do assunto, a gente vem falar em liga, a gente sabe que nós vivemos, eu não sou em ciências sociais não, mas eu gosto de sociologia e gosto de estudar bastante esse negócio. Mas a gente sabe que a gente vive numa cultura de um país que, se por um lado é
a gente é vitimista, por outro lado a gente tem um povo que quer levar vantagem de qualquer jeito. Como é que a gente fecha essa conta? Tem uns lá, e na democracia, né, que todo mundo tem que se igualar. Então, tem um lá dizendo assim, eu quero mesmo que você, o outro fala, não, eu sou um pouco mais forte e potente, eu quero muito mais que você. Como é que a gente fecha essa conta? Por isso que a gente cai no ridículo aqui de ser... fazer com que o presidente da Liga Portuguesa, na verdade, inverta a piada de português, né? Porque é isso mesmo. Como é que você quer fazer uma liga e nós temos duas? Nesse momento, no momento ainda em que a CBF permite a liga, a CBF viu o comprometimento na permissão da criação da liga e a gente não consegue fazer. Nós já tivemos duas ligas, não sei se os senhores lembram. Nós tivemos o Clube dos 13 e a FBA. Num outro momento, o dos 13 só surgiu porque a CBF disse que não ia conseguir entregar o campeonato em 1987. Aí todo mundo se junta. No caos, todo mundo se junta. No caos, todo mundo se junta. Então, vamos juntar aqui, porque senão não vai ter para ninguém. E aí sim, de lá, se fez um produto, como foi tratado aqui na mesa anterior. Aí sim, aí a Coca-Cola veio, patrocinou todo mundo, e aí foi conseguindo dar uma cara diferente para isso. Mas mesmo que lá no final deu problema no módulo amarelo e no módulo verde. Mas, sim, como é que a gente faz isso? Não faz. Não faz, nós não vamos fazer. Nós perdemos sim, Fortaleza perdeu. Tomara que eu esteja errado, que o Fluminense seja campeão da Libertadores. A gente vai continuar perdendo para a Croácia, para a Bélgica, para a Holanda. Vai perder, não tem como. Porque o ambiente interno está desarrumado. Hoje a gente sabe que eu convido a todos para conhecer o trabalho no sindicato. Lá é uma empresa. O ambiente tem que estar organizado. As coisas têm que andar. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Qual é a função? Entregar indicador. É assim que a gente trabalha no sindicato. Então, como é que a gente vai fazer? Vai conseguir reverter esse quadro? Fortaleza chegou na final porque o Marcelo conseguiu fazer isso. E está de parabéns. Pena que não foi campeão. Porque esse merecia. Pena que não foi campeão. Agora, como é que a gente faz com o resto? Que é no vai, pega. A gente fala no meio da bola, que é da minha época. Não dá mais pro vai, pega. Não dá mais. A gente precisa mudar a cabeça, precisa entender o que está acontecendo, conhecer o segmento. Os dirigentes, eles começam o torneio com 20, Copa do Brasil com 80, mas só um vai ser campeão. Agora eu tenho que ter meu time competitivo nas condições que eu tenho. Que é fácil contratar atrás o Zico, o Rivelino, o Rummenigge, o Pelé, o Maradona para o meu time, mas eu não vou pagar. Ainda mais do formato que nós temos. Nós precisaríamos de uma reformulação ampla, geral e restrita. Desde o calendário. O calendário, eu vou falar uma coisa para vocês, vão dar risada. O calendário tinha que ser da mesma forma de quando eu jogava. 6 meses estadual e 6 meses o nacional. Mas isso é impossível de voltar a acontecer. Porque os estaduais estão morrendo. A não ser São Paulo, que faz um trabalho para revigorar cada vez mais os campeonatos estaduais, o resto do país está morrendo. A gente não tem mais base. A gente não forma mais jogador. O jogador vai embora daqui com 16, 17 anos. Porque os clubes precisam de dinheiro. Então, a gente tem que dar uma olhada no geral. E não fazer lei para tentar salvar clube que está falido. E aí venderam a mentira, né, para os estrangeiros aí. Porque o Textor já falou que a SAF é uma piada, venderam mentira. E agora estão tentando fazer uma alteração na lei da SAF para evitar a execução no dinheiro da SAF, sendo que é sucessão, grupo econômico, mas estão tentando fazer. Assim, eu sou contra a SAF? Não, eu vou contar para vocês. Eu assinei um acordo com a Portuguesa de Desportos para fazer um parcelamento de toda a dívida dele, porque senão a Portuguesa acabaria. Só que, com uma cláusula a mais. Uma cláusula a mais, é a que eu sempre defendo. Os clubes podem fazer a SAF, mas faz um plano de pagamento e paga todo mundo. Esse negócio de pagar 20%, deságio, porque eu tenho certeza que a maioria daqui e aqueles que apoiam não precisam do dinheiro que o clube deve. Então, dá para fazer? Dá, mas faz direito. Não vem querer enganar ninguém, dar barrigada em ninguém.
Então, se é o país da barrigada, da mentira, como é que a gente vai conseguir resultado? Como é que a gente consegue resultado? Aí, mas você é agressivo na sua fala, Martorelli, porque eu já passei por isso e tem um monte de jogador passando por isso. Tem clube contratando jogador pagando 1,5 milhão por mês e não paga 17 mil reais por menino do juvenil. Tá? Eu sempre cito esse exemplo porque eu tenho vergonha até de falar. 1,5 milhão, contratou vários pagando 1 milhão, 1,5 milhão, e o menino de 17 mil reais ele não paga. Eu tenho vergonha disso. Então, se nós todos, até mesmo como advogados, como torcedores, se nós não nos envergonharmos disso, a gente não consegue mudar. E eu espero que essa vergonha chegue logo. Para vocês aqui que são estudantes, eu estava no 3º semestre da faculdade e aí eu fui assistir uma palestra de Direito Esportivo no Ministério Público e eu conheci o Martorelli. E foi quando estava se tratando a questão do direito de arena e eu fiz o meu TCC sobre a questão do direito dos atletas na alteração da lei e o que havia no acordo que tinha sido feito no Sindicato do Clube dos 13. Então, muito da minha entrada na vida desportiva se deve a estar com vocês aí sentados ouvindo o Rinaldo. A culpa é minha? Parei para pensar. A culpa é minha. Não existia material nenhum na época. O único livro que eu tinha era o Zainag, que me acompanhava e que foi a base toda do meu TCC. E nesse momento eu conheci o Martorelli e tive aí a sorte, né, de acompanhar a criação do Clube dos 13, que foi numa gestão que meu pai era assessor da presidência do Polodoni e depois passou para a diretoria do Fábio Koff também. Então, as 2 primeiras gestões do Clube dos 13 foi assim muito, né, do lado da minha casa, em Porto Alegre, e eu acompanhei muito. E nisso eu passo aqui para a nossa sequência com o Cristiano Paulus perguntando, porque hoje, como eu estava falando para vocês, quando a gente acompanhou a criação, se olha hoje a discussão das questões da Liga, nossa, é muito comum, né? Porque assim, passou lá todas essas décadas e as discussões seguem as mesmas, e a gente sabe que não vai evoluir pelos mesmos motivos, né? Quando o tema do nosso painel aqui traz tanto a questão de SAF quanto a questão de Liga, e trata aqui dos clubes paulistas, que são aí os maiores clubes do Brasil, né, junto com os cariocas, te pergunto, Cristiano, como advogado de clubes, como é que fica essa questão da forma que a SAF está sendo oferecida, implantada? Você concorda com o Rinaldo? Acha que tem outro caminho? Bom dia a todos. Muito obrigado, meu querido amigo Paulo Feus, pelo convite. Toda vez que me convidar, estarei aqui. Eu acho que nesses 10 anos é a 4ª vez que eu volto em eventos diferentes. A gente já falou de SAF, né? já falou de Liga lá no passado, quando começou o assunto. Transgênero, né? Deu uma confusão danada quando a gente falou do esporte de rendimento. E assim, eu acho que dos grupos de estudo, com certeza absoluta, esse para mim o mais produtivo. Tanto é verdade que a Helena está lá no escritório, é oriunda daqui da casa e é uma advogada sensacional. Começou lá com a gente como estagiária e hoje ela dá muita contribuição para todos os casos, todos os projetos, todos os processos, contratos, que ela põe a mão dela, né? Contribui com a sua inteligência, com o seu esforço, vê-se que a casa a formou bem e que ela já chegou um tanto quanto preparada para ser uma estagiária. Bom, gente, eu me identifiquei muito com as palavras do Isabela ao final do seu painel, porque eu também, assim como ele, comecei naquele ano com a Lei Pelé, cada um trilhando um caminho. Eu fui trabalhar com, para mim, o maior mestre de direito esportivo, que é o Panhoca, quem escreveu aí parte ou grande parte da Lei Pelé. Ele me acolheu em seu escritório e lá eu fiquei durante 10 anos. Assim como a Isabela, eu caçava eventos, assim como vocês, e foi um desses eventos que eu o conheci. Ele me deu a oportunidade de trabalhar com ele. E o que eu queria passar para vocês aqui hoje não é autopromoção, o que eu faço, onde eu trabalho, o que eu fiz, o projeto que eu participei, é o que vocês têm pela frente. E o que vocês terão pela frente, não só as perspectivas do futebol paulista, que é o tema do nosso painel, mas a perspectiva para vocês, alunos, aqueles que sobraram para o segundo painel, os heróis que aqui estão,
vão entender que ambos os movimentos já tiveram, o Brasil foi precursor nos dois movimentos, tanto de migração para o modelo empresarial quanto para uma liga, né, independente da associação nacional, né, organizada pelos clubes, né. Então a gente já falou, como a Flávia e o Martorelli falaram, a gente já falou do clube dos 13, né. A gente já falou da FBA, que era a União dos Grandes Clubes Brasileiros, e os campeonatos, né, a Copa União, que foi muito bem sucedida ali durante um período. E ninguém falou aqui dos clubes empresas que começaram no futebol paulista. O futebol paulista é um futebol de vanguarda, é um futebol que inicia quase tudo aqui no futebol brasileiro, e nós tivemos aí Ituano, União São João, a gente já teve São Caetano, a gente teve Votorati, a gente teve inúmeros clubes que ali no final da década de 90 já migravam para o modelo empresarial, e só não houve mais clube empresa porque não existia o que tem hoje na lei, que é todo o benefício fiscal trazido para quem partir para esse modelo, né, saindo do associativo para o empresarial. Então, agora, o que eu queria dizer para vocês enquanto perspectiva para a área, para quem quer fazer direito esportivo? Vai melhorar e vai ter muito mais vaga para trabalhar com direito esportivo. Vai ter porque os clubes estão de fato se organizando, os clubes estão se profissionalizando, a governança inevitavelmente chega. Óbvio que serão anos difíceis, anos de adaptação, serão anos de acertos e erros, mas a gente vê os fenômenos ocorridos, né, nos outros países, e quando você faz um estudo comparativo do que aconteceu na Inglaterra, que foi mais um movimento de mercado do que uma imposição legal, quando você vê um movimento da Espanha, que foi muito parecido com o brasileiro, que surgiu da inadimplência ali dos clubes, quando você vê Portugal, que era a necessidade de profissionalização, então a lei impôs a empresa para quem queria jogar o campeonato principal, né, o produto principal, mas assim, inevitavelmente todos melhoraram, todos abriram espaço para profissionais de mercado, para profissionais aqui, como é o nosso tema de hoje, do direito. Só nessa minha fala inicial, para não me alongar muito, queria falar para você, Flávia, para os clubes paulistas, é muito bom o que está acontecendo, né? Independentemente da Liga 1, da Liga 2, mas é muito bom o que tem ocorrido, porque nós temos, dos 16 clubes da Série A paulista, nós temos 11 deles situados na Série A e B, que serão diretamente atingidas por uma liga, né? Então, de 11 clubes, né, de 16 terem 11 na liga, já nascerá, né, e assim a gente espera, é um impacto muito grande. E o que uma liga traz? E traz para todos nós. Obviamente, se vocês lerem, até fica uma dica de leitura para vocês, lerem um livro que chama A Liga, em inglês chama The Club, a gente sempre traduz de uma maneira meio diferente, né? Mas é a origem da Premier League, da década de 80 ainda, e a chegada dos investidores e o que aconteceu com... Todo mundo fala produto, mas o que é isso, gente? Melhora a qualidade técnica, melhora o interesse de quem quer transmitir. Televisões, inclusive americanas, impactaram muito por incrível que pareça, os Estados Unidos impactaram demais na Premier League, foi o país que mais impactou na Premier League, tanto com investidores quanto com telespectadores. E aí chega o dinheiro, chega o patrocinador, com o patrocinador chegam melhores salários, chegam melhores estádios, maiores comissões para os agentes, que também são impactados, honorários para os advogados, né, posições melhores de mercado. Então, isso é o que uma liga traz, e traz para todos nós, traz para um segmento de mercado que a gente atua, é isso. E para o futebol paulista, muito mais. Agora, ainda sobre as perspectivas, e para finalizar aqui minha entrada inicial, que será do nosso estadual? Depende do que vai acontecer, depende do calendário que virá.
Eu acho que tem espaço a todos, e a melhor federação estadual certamente é a paulista. Algumas das competições nem são competições com os principais elencos, por exemplo, está aí a Copa São Paulo, é uma super competição, feminino da Federação Paulista contribui muito. O estadual terá espaço, depende do modelo que vai se organizar. Tem a Copa Federação Paulista, tem a questão da arbitragem, o VAR, como prestadora de serviço, ela continuará tendo grande espaço, e os clubes paulistas que não estão aí nas ligas terão que jogar outras competições, e é isso que a gente imagina que aconteça. Então, impacto 1, liga, vai melhorar para todo mundo, na minha visão otimista da coisa. Quem está há 25 anos e consegue ser otimista é porque acredita no que faz. E o impacto 2, as empresas, eu falo daqui a pouquinho, acho, Flávio, porque eu acho que tem 3 procuras para o clube empresa, e eu vou falar um pouquinho para frente. Doutor Armelin, concordo aqui completamente com o que disse no painel anterior, que o Morumbi é um estádio que nos remete, né, muito a cuidado com o torcedor. O lugar é o estádio do Brasil que eu mais gosto de assistir partidas, porque realmente, né, mantém essa questão de não ser uma arena, não ter... Ele tem toda a estrutura, mas ele, né, acolhe muito. A questão do seu trabalho muito em compliance, a gente discute na questão de SAF principalmente. Eu assisti um evento com o ministro Guilherme Caputo Bastos, que cada vez mais eu admiro como ele consegue ouvir coisas e ficar assim, tranquilo. Nós estávamos no Rio Grande do Sul e um presidente de clube disse para ele: não, eu nem pensei em SAF porque eu não estou quebrado. Lembra, ministro? E é uma coisa triste de ouvir, né? Porque a pessoa tem um pensamento como se ele precisasse daquilo para uma recuperação judicial ou para alguma situação desse tipo. Qual é o teu entendimento, assim, sobre essa questão aqui da SAF, da Liga? O que isso traz? Porque nós temos aí associativos muito bem geridos, SAF estamos vendo aí mal geridas, né? Qual a importância desse trabalho que vocês fazem de compliance e tudo em relação à SAF? Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite da organização, meu amigo, meu irmão Paulo Feus. De fato, eu estava aqui no comecinho, né? Ajudei a plantar essa semente aqui. Fico muito feliz de ver a PUC produzindo como está produzindo nessa matéria tão apaixonante. Obrigado, Flávia, pela pergunta. Cumprimentar aqui meus colegas de mesa, o Cris e o Martorelli, faz tempo que eu não via. Feliz de reencontrar o ministro Caputo. Fizemos alguns debates também bem interessantes. Meu super amigo Sálvio, Zainag, Serafim, enfim, muita gente. Gostoso de reencontrar aqui na PUC. Matheus, eu vi começar. Bom, difícil responder essa sua pergunta no tempo que eu tenho. E eu acho que eu sou meio um outsider, na verdade, nesse mercado. Afinal de contas, eu sou o único diretor de clube brasileiro que conduz um programa de integridade. Fala-se compliance e tudo, mas o programa de São Paulo vai muito além de mero programa de compliance, né? Nós estamos construindo um sistema de integridade corporativa. Quanto a gente andou? Estava conversando com o Serafim agora há pouco, né? Chegamos à conclusão que eu andei mais do que se esperava, mas muito menos do que eu gostaria. Mas era mais ou menos o que eu imaginava. Eu particularmente, Roberto, né, advogado formado pela PUC há 35 anos atrás, 30 anos de docência aqui, muito feliz. Eu não vejo mais um mundo em que as organizações trabalhem sem integridade corporativa. Claro, existem organizações que trabalham sem sistema de integridade, mas eu acredito que quem não caminhar em algum momento vai ficar para trás, vai sair do mercado. E eu não quero viver num mundo em que as pessoas não sejam íntegras, ou eu não quero conviver em ambientes sem pessoas íntegras. Então é uma questão também de valores e princípios.
O São Paulo, porque tem um presidente que tem uma cabeça talvez diferente, né? O Júlio Casares, um cara que há 15 anos atrás, quando eu conheci, que era um cara de marketing, fez muitas coisas legais para o São Paulo na época. Eu já dizia que tinha que ser presidente do São Paulo na época, ele teve essa visão. Então, só para vocês saberem, no Brasil, só 4 clubes da primeira divisão têm uma área interna dedicada de compliance. Não quer dizer que os outros não tenham nada em relação a isso, mas a área interna dedicada somos 4 ou 3, porque o Atlético Paranaense perdeu a sua profissional no mês passado. Então, São Paulo, Vasco e Atlético Mineiro. Quanto que isso colabora? É um pouco a sua pergunta, né? Veja, a curto espaço de tempo não vai mudar muita coisa, mas nenhum trabalho de base muda do dia para a noite qualquer coisa, mas ele cria a sustentação, que é um termo que todo mundo ouve bastante no dia a dia, que chama-se sustentabilidade. Então não existe, na minha modesta visão, sustentabilidade corporativa sem um sistema de integridade atrelado. E aí nós atrelamos também ESG, que também todos ouvem todo dia aí, e aí nós estamos trabalhando no fundo para criar uma estrutura de organização que leve confiança ao mercado e aos stakeholders todos. E interesse de investimento. Por quê? Porque nós também trabalhamos na governança. E aí, aqui eu chego no ponto fulcral, eu diria, de todo o problema, de tudo que o Martorelli falou, que o Cris falou agora também, que o Isabela falou, enfim, que todo mundo fala. Talvez o grande problema que a gente tenha, e que não é só do Brasil, tá? Esse complexo vira-lata, também a gente não precisa ter. Eu tive a oportunidade só nesse ano de estar em Portugal e na Itália fazendo intercâmbio de compliance. É governança mesmo. É gestão. E não importa se é clube associativo, se é empresa, se é SAF, SAD, como é em Portugal, ou sociedade anônima com IPO na Inglaterra, não importa. É gestão. E não tem gestão sem governança. O que é governança? Governança é um sistema interno de processos, controles, responsabilidades, cada um sabe o que faz, cada um tem meta, tem que performar, quem não performa sai, quem performa é bonificado, e isso para o core business gera o quê? Resultado e dinheiro. No caso de entretenimento, entretenimento para usar a fala do Marcos Mota também, né? Mas futebol, esporte, core business gera resultado desportivo e gera dinheiro, né? Agora, tem muitas questões culturais aí também. Na Europa, ganhar é maravilhoso, mas é como, não sei se foi o Martorelli ou o Cris que falaram aqui agora, são 20, só um vai ganhar. Então não dá pra gente também entrar em depressão porque a gente chegou em segundo e não ganhou. Claro que a gente quer ganhar, nós estamos mega felizes, todos sabem que ganhamos a nossa primeira Copa do Brasil. Mas não vamos ganhar, enfim, sempre. E a gente tem que valorizar o trabalho de chegar em segundo, que foi o que o Júlio fez ano passado, quando a gente perdeu a Sul-Americana, que todo mundo achava que ia ganhar, inclusive eu também. Mas foi um trabalho enorme. O que nós pegamos, a situação que a gente pegou o São Paulo nessa gestão, é a situação que o São Paulo está hoje, muito longe do que a gente quer, mas o que nós estamos conseguindo entregar no core business e no resultado financeiro é real. Né? Então, voltando, a questão fulcral, na minha opinião, é governança. Governança no sistema, no segmento, ou na indústria, como se fala por aí, abstraindo que nós estamos falando de entretenimento. Governança. Se não tiver governança, você não vai ter eficiência. Se não tiver eficiência, você não vai ter resultados, nem para o core business, nem o resultado financeiro. Outro ponto é a confiança do segmento. E aí é um ponto fraco que nós do esporte brasileiro nós temos com o nosso modelo societário de clube associativo. É a nossa cultura. Não dá para a gente renegar a nossa cultura e não dá para a gente simplesmente estalar o dedo e falar agora não é mais assim, agora nós vamos ser igual à Premier League, todo mundo
capital aberto, IPO, vai ser todo mundo feliz. Não, não vai ser assim. A gente tem que respeitar a cultura do país. Então a gente tem que criar um processo, né, de evolução, mas de evolução contínua. Porque o mercado desconfia dos clubes associativos com seus sistemas políticos. Por quê? Porque quando tem um ótimo presidente e uma diretoria eficiente, é fácil fazer parceria, colocar dinheiro, investir, etc. Mas aí troca, e aí aquela entidade tem agora no exercício de mandato uma diretoria que a gente não confia. E aí como é que eu vou fazer um contrato longo com essa organização? Então, esse é um dos problemas que qualquer sistema com boa governança, na minha modesta opinião, resolve. Aí não precisa ser SAF, ou SAD, ou empresa, ou clube associativo. Eu acredito que um clube associativo com uma boa governança, um estatuto aprimorado, um processo político minimamente organizado, sempre tem as brigas e tudo bem, vai para a justiça, faz parte. Mas se tiver uma boa governança, a gente tem o mínimo de estabilidade, gera confiança para o mercado, então o dinheiro emprestado vem mais barato, os investidores gostam mais, e assim a gente vai girando então um círculo virtuoso. Agora, sem governança e governança eficiente, não pode prescindir, portanto, na minha modesta opinião, de um sistema de compliance. E o sistema de compliance produz o quê? Né? A roda da compliance tem 9, 10, 11 pilares. Né? O sistema de integridade do São Paulo tem 11 pilares. A gente tem controle de riscos, gestão de riscos, a gente tem criação de processos internos, controles internos, due diligence, de tudo, todos os stakeholders com quem a gente fala. A gente está criando um sistema de controle também da cadeia de valor dos nossos terceiros com quem a gente está trabalhando. Nós estamos nos antecipando a diretrizes da União Europeia, que começa a cobrar de toda a cadeia de valores controle de respeito de direitos humanos também. Porque isso vai chegar a efeito cascata, né? Assim como o FCPA criou compliance nos Estados Unidos na década de 70 e já chegou, né? Quem trabalha com grandes empresas sabe que toda hora para fechar um contrato tem que preencher lá um formulário, nada mais é o que revelar, né, as suas informações para dizer que está em conformidade, em compliance com uma série de princípios da outra empresa contratante. Então a gente está com esse sistema em construção. Dos 11 pilares, nós temos aí 8 prontos. Um deles é uma certificação. E por que certificar? Porque aí eu gero um salto de confiança certificada para o mercado, que a gente acredita que vai trazer, portanto, mais interesse dos parceiros comerciais de agregarem suas marcas, seus produtos àquela entidade esportiva que tem um sistema de integridade certificado por eficiência, por sustentabilidade e por estar direcionado à agenda mundial ESG. E por que integridade? Porque tudo que a gente está fazendo lá vai além de simplesmente estruturar esse sistema de controles, processos, gestão de riscos e eficiência, mas está integrando direitos humanos. A nossa política mais importante que a gente dissemina internamente é a política de respeito, né, de vedação a tudo quanto é tipo de preconceito, de inclusão, de diversidade, na medida do possível e num processo gradativo. Mais uma vez, a gente não estala o dedo e transforma a cultura de um ambiente de um dia para o outro. Né? O futebol é um ambiente machista, todos sabem, né? As mulheres aqui presentes sabem, mas a gente pode mudar isso, né? Trabalhando nesse sentido. A gente fez aí também um congresso internacional sobre integridade no esporte, e a gente também realizou o Jogo pela Integridade, que foi uma experiência muito legal para falar de diversidade, inclusão.
Enfim, só para fechar, então, eu não acredito que um projeto ambicioso de eficiência, seja de qualquer entidade esportiva, de prática desportiva, ou seja de gestão, portanto uma liga, que faça sentido, que queira ser sustentável, se perenizar no mundo de hoje, de amanhã, trabalhe sem um sistema de integridade, mais do que de compliance. Porque se a gente olhar não só para o nosso quintal, mas se a gente olhar para o mundo, cada vez mais as empresas, portanto os patrocinadores, vão condicionar, colocar o seu dinheiro a projetos com, primeiro, ESG, segundo, respeito a direitos humanos e terceiro, diversidade e inclusão. Então, quem achar que isso não é importante, vai ficar para trás. E quem achar que é importante, vai estar na frente, na fila, para receber esse dinheiro. Só a última coisa. O fundo de investimentos mais poderoso do mundo chama BlackRock. Não sei se vocês sabem, mas o PIB do BlackRock só é menor que o PIB dos Estados Unidos e da China. E, nas regras do BlackRock, não vai dinheiro do fundo para nenhum projeto sem ESG. Obrigada, doutor Roberto. Partindo agora para a próxima pergunta, eu gostaria de perguntar para os senhores a seguinte questão. A lei que regulariza as SAFs no Brasil prevê especificamente que constitui sociedade anônima do futebol a companhia cuja atividade principal consiste na prática de futebol feminino e masculino em competições profissionais. Porém, gostaria de saber se, na opinião dos senhores, seria possível aplicar, por analogia, a SAF a outras modalidades esportivas, como o basquete, e se, acima de tudo, faria sentido a existência dessas regras de uma sociedade anônima para outras modalidades esportivas além do futebol. Obrigada. Bom, o que eu acho, e completando o que o Roberto disse, é exatamente a questão da gestão. Você tinha ligado? Está ligado, está ligado. É lógico que pode aplicar, porque virar sociedade anônima, né, não precisaria de uma lei específica para o futebol para isso. Né? Tem a lei das SAs permite a possibilidade da conversão aí. É lógico que tem algumas exigências, alguns requisitos, mas preenchidos, eu não vejo problema. Você passou rapidamente pelo futebol feminino, você queria alguma coisa com relação a isso? Não. Porque o futebol feminino também é uma outra discussão que a gente, como transgênero, a gente pode ficar aqui, acho que uma semana falando dele, né? Oi? As diferenças e de como isso vem sendo imposto no futebol. Essa imposição começa lá na FIFA. Eu fui membro também da CRD da FIFA há 15 anos. Né? Tem muita gente que não sabe disso, mas eu fui vice-presidente do Sindicato Mundial também. Só para dizer que eu passei um pouco por aí, conheci um pouquinho aí as coisas. Mas vem a imposição da FIFA para aplicar o futebol feminino em alguns centros que não é possível aplicar o futebol feminino. Não é possível desenvolver o futebol feminino. Nós temos dificuldade aqui. Nós temos dificuldade no Brasil. Você pega o campeonato mais bem organizado de novo, que é o Paulista, nós temos 6 equipes organizadas e 6 que estão lutando para se organizar. Não é à toa que a Libertadores, né, teve uma final paulista. Dessas 6 equipes organizadas estão Palmeiras, Corinthians, Ferroviária, Santos, Bragantino e São Paulo. Mas também que algum tempo atrás também terceirizava o futebol feminino, como o Corinthians terceirizou. Enfim, então é uma discussão também, acho que dava para fazer um seminário só disso, viu, professor Feuza? Só do futebol feminino, para a gente trazer as realidades e como começa esse desenvolvimento em São Paulo. Ele começa no Sindicato de Atletas, quando reúne todas as equipes em 2013 e leva as reivindicações para o presidente Reinaldo, que estava aqui agora há pouco. E aí começa a ter uma outra cara. E é exatamente isso, é organização, é cumprimento das obrigações. Eu brinco muito que o contrato só serve na hora do descumprimento, né? Porque se a gente acertar qualquer coisa,
e todo mundo cumprir, a gente nem vai olhar para o contrato. Né? O contrato só serve para o descumprimento. Então, o futebol ele tem que aprender a não olhar para o contrato, para cumprir com aquilo que foi acordado. Isso em todos os termos. Porque, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, porque a gente olha para o contexto do Brasil hoje no mundo, ele mudou muito. Eu, quando representante lá na FIFA, até 2017, chegava um brasileiro, você tinha assim, só por ser brasileiro, a gente era tratado de uma forma diferente. Isso acabou. Isso não existe mais, é muito pouco. Né? Muito pouco. Todo mundo conhece, hoje a internet mostra toda hora o que está acontecendo no mundo todo, acabou. Então como é que a gente faz para resgatar isso? Se não, a gente conseguir educar. A Amelie falou, e eu também concordo. Como é que a gente muda uma cultura? Né? Assim, de uma hora para outra? Mas dá para mudar. Se a gente parar e pensar, os países mais desenvolvidos, que tem uma cultura em que as pessoas confiam uma nas outras, ele foi formado por regras que, se não cumpridas, tinha penalidade, tinha punição. Ninguém educa um filho dizendo só sim, meu filho, pode fazer. Ninguém educa um filho assim. Quem é pai aqui sabe. Educar filho e fazer gestão é interditar toda hora. É muito chato, mas tem que ser feito. Então não adianta a gente vir com legislação, com procedimentos de entendimento que a gente vai permitir o descumprimento, que a gente vai conseguir voltar a fazer com que o Brasil seja a potência no futebol. O nosso ambiente, os meninos vão para fora e vivem outro ambiente nos clubes estrangeiros. Quando eles vêm para cá, eles vivem o nosso ambiente. O nosso ambiente precisa ser refeito. Por isso que não ganha. Tenho dito há bastante tempo já, hoje o futebol, na minha época, era time. Então o time era bom, conseguia jogar e conseguia ganhar campeonato. Hoje o time é a ponta do ambiente. Se o ambiente não estiver organizado, né, não ganha. E o São Paulo só ganhou exatamente por isso. Porque o ambiente está se organizando. Agora nós temos um problema. A gente não pode viver de um Júlio Casares, de um Bandeira de Melo e de um Paulo Nobre. A gente não pode viver assim, pontualmente, de algumas pessoas que vêm e falam: agora eu vou fazer direito. Isso tem que ser uma regra, tem que ser imposta, para que todo mundo faça direito. Senão a gente vai ficar sempre se lamentando. E não vai ter outra forma. Não sei se eu saí um pouquinho, mas eu precisava dizer isso. Deixa eu só complementar um pouco. Eu acredito que não dá para utilizar como analogia para outras modalidades por essa lei que nós temos, não. E aí a gente tem que voltar para a pergunta e entender por que uma outra modalidade faria uso dessa lei da SAF. A gente tem alguns movimentos muito claros, pelo menos é o que a gente tem lá no escritório, sobre SAFs. A gente está andando em paralelo com 6, 7, 8 SAFs. E a dificuldade é muito grande em terminar o procedimento de SAF. E todas as SAFs que saíram no Brasil saíram com grandes escritórios. As bancadas especializadas em direito esportivo, por vezes, assessoraram um investidor, mas o grande projeto ficou para as grandes bancas de advocacia, que são especializadas em M&A e por aí vai. Quais são as dificuldades, quais são, pelo menos, a origem do movimento? Ou é um investidor que quer comprar um clube, um asset no Brasil, e ele não vai encontrar numa associação algo para comprar. Então ele impõe que o clube que ele mirou como target seja transformado em uma... Transformado é um modo de se falar, mas que faça ou drop-down, ou faça a migração para o modelo empresarial, de qualquer forma, seja transformação ou drop-down. Então esse é o investidor que está buscando algo para comprar. Segundo movimento é o movimento do presidono, é o cara lá do futebol, que tem colocado dinheiro do próprio bolso de suas outras atividades, mantendo o clube de uma maneira, de certa forma, não com a integridade, que eu concordo em 100% com o que o Roberto falou. Fazia tempo que eu não via uma exposição tão importante para o futebol quanto o do Armelin de hoje, e esses eventos são bons por causa disso, né, Fer? A gente colhe muita coisa, a gente aprende o tempo inteiro, mesmo trabalhando décadas. Então achei
maravilhoso o que você falou do São Paulo. Eu tive um ensaio disso há 20 anos atrás no Corinthians, com os relatórios de sustentabilidade. O Santos também com a chegada da Unicef, mas isso que eu ia te perguntar depois, a nova gestão botou tudo para perder, né? Então tem que transformar isso em algo do São Paulo Futebol Clube, independentemente do mandatário que esteja lá. Mas aí tem o presidono que está querendo formalizar aquela atividade dele. E isso é inerente do futebol, porque as outras modalidades são patrocinadores, né? Então o presidono é aquele cara que tem que colocar dinheiro através de multa e fala assim, ó, eu já sou dono desse lugar, mas vamos formalizar isso. Ele converte aquele multa em compra de ações, fica dono de fato do clube, porque ele é dono das ações, uma vez que ele é transformado em empresa. O outro movimento é um movimento que parte de uma organização, de alguém que quer se preparar para um futuro, uma futura aquisição. Então ele parte aí de uma iniciativa de um grupo que quer valorizar esse ativo no futebol. E aí eu não vejo as outras modalidades necessitando da SAF, a não ser o aspecto fiscal. Elas só buscariam a SAF pela questão fiscal, porque é muito desigual uma entidade esportiva de futebol pagar 5%, daqui a um tempo 4%, e uma entidade como a gente tem no escritório, e talvez sejamos um dos únicos escritórios no Brasil a trabalhar com as outras modalidades e sair um pouco do futebol. Isso originalmente pela minha escola, a gente sempre teve alguns momentos até que o vôlei e o basquete eram um carro-chefe no futebol. Então não vejo, eu tenho lá o Osasco Futebol Clube, basquete, tanto Bauru, Franca, Limeira, esses clubes que passaram pelo escritório, tem sempre patrocinadores que já são empresas, e a organização esportiva é mais para o aspecto filiativo, federativo. Eu não vejo necessidade de SAF por enquanto nas outras modalidades, senão para a analogia da questão tributária, que é o que essa lei traz de diferente da Lei Pelé lá de 98. Deixa eu só completar, senão vai parecer que eu sou um idiota aqui, né? Eu falei que eu usei, não mirei muito na SAF para as outras modalidades, mas disse que a possibilidade de. Você concorda? Com a lei da LSA. LSA. Obrigado, então era isso. Dá para ser empresa pelas leis da LSA, pode ser. A gente tem. Bom, eu queria fazer coro aqui com as palavras do Cris, principalmente do ponto de vista mais técnico, assim, né, estrito. Eu acho realmente bem difícil. Aliás, eu diria que a SAF no Brasil ela é bem difícil mesmo, por vários fatores, né? Se a gente fizer uma análise aí do mercado, as primeiras SAFs vieram exatamente porque os times não tinham onde arrumar dinheiro, né? Então, no fundo, embora a proposta, a ideia original lá do Mansur, do Rodrigo, fosse criar, né, um modelo societário, uma forma de governança, etc., etc., a realidade é que as 3 primeiras SAFs foram situações de praticamente desespero, né, desses 3 times, e vejam que o desempenho em campo é completamente diferente. Então não é SAF ou não SAF, né? Então o Botafogo está liderando, o Cruzeiro está no meio e o Vasco está lá embaixo. Essas foram as 3 primeiras SAFs. Depois vieram mais algumas poucas SAFs e algumas planejadas, né? Eu acho que a SAF do Bahia foi uma SAF inteligente, tanto para o Bahia quanto para o investidor. Acho que o Atlético Mineiro fez o possível, né, para valorizar o seu ativo, gerar um pouco de credibilidade, tem uma dívida enorme, mas tem um belíssimo programa de compliance, inclusive. Agora, eu acho que o modelo de SAF também aqui esbarra um pouco num problema, numa característica lá de Portugal também, que é um pouco da falta de cultura do investimento em sociedade anônima típica de capital aberto. Porque, no meu entendimento particular, o sentido principal de uma SAF no esporte é abrir capital, não é ficar o capital fechado. Porque quando eu falo sobre o projeto de integridade do São Paulo, não no meio do esporte, mas no meio no meio de compliance, no meio de integridade mesmo, eu costumo dar um dado que impressiona todo mundo, que é impactante para os outros mercados. Para nós é comum, né? Mas eu falo assim, eu tenho 20 milhões de stakeholders. Aí o pessoal da Petrobras começa a fazer conta e fala, eu não tenho 3 milhões? Como assim? Eu tenho 20 milhões de torcedores.
Só tem 2 organizações, só tem 2 CPFs no Brasil que tem mais que eu. Corinthians e Flamengo. Se a gente abrir capital e cada torcedor comprar uma cota do capital aberto, que não quer dizer que eles vão ficar majoritários, né? Vamos lembrar do direito societário, capital aberto, são coisas que dá para acomodar totalmente. Esse é o princípio que faz sentido, né? Então, também por isso que eu acho que não faz muito sentido para outras modalidades. E eu acho que a gente deveria fazer um trabalho de aculturamento, inclusive, se a gente quer desenvolver a SAF como uma opção interessante aqui no Brasil, a gente tem que fazer um trabalho de aculturamento do brasileiro e investir em bolsa, que também não investe. Qual de vocês aqui investe em bolsa? E hoje você investe em bolsa com o celular, ó. No seu aplicativo do banco, você pode brincar de comprar ações e vender ações assim, ó, com o dedo. Vocês podem aí estar distraídos aqui, que a gente está falando de chato, está comprando e vendendo ação no aplicativo do banco da Bolsa. Então o brasileiro também não tem cultura de investir em ações de bolsa. A B3 é uma bolsa assim com uma posição no mercado mundial interessante, né? Então a gente teria, a meu ver, fazer um trabalho paralelo, né? É o que o Martorelli falou. São muitos trabalhos paralelos que a gente poderia fazer, deveria fazer. Volto até no que o Marcos Mota estava falando ali em termos de características do nosso mercado aqui de entretenimento. O potencial desse nosso produto, desse nosso segmento, dessa nossa indústria, como se fala por aí fora do esporte, e eu tenho frequentado muito outros ambientes, IBGC, congressos de compliance no Brasil e fora daqui. A cabeça dos outros segmentos é aberta, gente. Eles estão falando de inteligência artificial, de inovação e tudo nos outros segmentos. E nós aqui, nós estamos patinando em governança e confiança. A gente precisava trabalhar a cultura de investir no capital de SAFs de capital aberto. Isso não precisaria ser um problema. O clube associativo, que tem aquela cultura tradicional, continua existindo, pode continuar existindo, com uma outra entidade, um outro CPF, que é uma SAF. Eu gosto muito do modelo do Bayern de Munique, por exemplo. Não é porque é alemão, mas é o modelo do Bayern de Munique. Não sei se vocês sabem, mas, salvo engano, o clube tem 75% e os 3 minoritários são Audi, Adidas e Allianz. São minoritários do clube. Agora, no nosso mercado, quando que 3 multinacionais desse tamanho vão aceitar ser minoritários do clube com a gestão que tem? Nós temos muito trabalho. Agora, eu concordo com o Martorelli, não é porque dá trabalho que a gente para e desiste. Vamos trabalhar. O que melhora a credibilidade para um investidor, para o terceiro? Por exemplo, um sistema de compliance. Por exemplo, uma governança mais eficiente, processos, controles, indicadores, informação. Qual das coisas mais importantes no mundo atual? Informação, dado. Dado em tempo real. O que o investidor quer? Saber onde está o dinheiro dele, o que está acontecendo com o dinheiro dele. Se a gente conseguir dar essa informação para o investidor, vocês acham que ele não vem? Num segmento como o esporte, que gira, o dinheiro que gira. O nosso consumidor é o melhor consumidor do mundo. Porque o consumidor de outras indústrias, por exemplo, da indústria do vestuário, até compra pela estética, mas compra principalmente quando precisa. Uma minoria que compra sem precisar, né? Mas tem a questão da necessidade. E o consumidor do esporte? Compra por quê? Compra por paixão, precisa. Quantas camisas do São Paulo eu tenho? Eu tenho 45, gente. Eu preciso disso? Preciso. É o meu time do coração. Tenho certeza que vocês aí também terão várias dos seus clubes do coração. É um consumidor que compra por impulso. A gente precisa conseguir
fazer o que os americanos fazem com maestria, que é vender cachecol. Um torcedor do time de hóquei da Flórida, de Nevada, eles vendem cachecol para esses caras. Os caras compram. É isso que a gente precisa saber, conseguir fazer, né? Então eu acho que nós temos muito trabalho. Eu acho que a SAF é interessante, mas se ficar só a lei, e nós aqui, advogados, discutindo entre nós não vamos modificar muito o mercado. Essa é uma das coisas que o meu saudoso e visionário pai sempre me dizia. Não adianta ficar falando só com o advogado. A gente tem que estar falando com o mundo. Né? Então, o que o Marcos Mota falou é muito importante. Né? Direito esportivo não é uma coisa pequenininha. Aliás, me lembro de um amigo meu que dizia que o direito esportivo não existe. O que existe são todos os ramos do direito aplicados ao esporte ou ao entretenimento. Isso é muito grande, é gigante. Todo o conhecimento jurídico é necessário para se aplicar para quem quer trabalhar com o esporte. Tá? Enfim, se deixar eu fico falando 2 horas aqui, mas resumindo é isso. Eu acho que a gente tem muito trabalho e trabalho de comunicação. Como já dizia um filósofo do século passado, Martorelli conhece bem, quem não se comunica se estrumbica. A gente precisa comunicar, a gente precisa explicar o mercado e as pessoas e trazer o torcedor. No fundo, é o dinheiro do torcedor que a gente quer. Só que, como que a gente vai conseguir o dinheiro do torcedor? Com credibilidade, com controle, com transparência, com compliance. Muito obrigada. Então, vocês aqui, né, nesse painel puderam ouvir aqui, nós vamos passar agora para as considerações finais dos convidados. E realmente o desporto todo lida com uma das coisas mais difíceis do mundo, que é o intangível, né? É a paixão. Então, isso a gente conseguir colocar dentro de contratos, dentro da situação de clubes, de atletas, tratar, a gente está vendo aqui essa própria briga pela liga, né? Vem com as questões de cada um ter o seu time cobrando se vai estar ou não naquele lugar, se pode ou não. Então, o dirigente é muito cobrado, assim como o técnico, os atletas todos. Então, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, né? Eu também, e passar para as considerações finais. Então, eu começo agradecendo ao professor Paulo Feus, doutora Flávia, Guilherme, Paul, Zé Benim, foi um prazer. E dizer que de tudo isso a gente tem que aprender a melhorar a nossa forma de atuar. E a gente só vai atuar atuando, né? E eu, como brasileiro, não desisto nunca. Por mais que eu possa ver um cenário ainda de muito trabalho, a gente gosta disso, gosta de desafios e vai estar sempre à frente do esporte para fazer dele um pouquinho melhor. Eu agradeço de novo, uma ótima continuidade de evento para vocês. Bom, obviamente as notas finais são de agradecimento, doutora Flávia, meus colegas, Martorelli e Armelin, muito satisfação compartilhar com vocês esse painel. Cumprimento ao ministro, que eu não tinha cumprimentado aqui, o ministro Caputo, meus colegas Zainag e Serafim. Eu acho que, assim, para deixar algo final para vocês pensarem, e aí o Martorelli, a gente não entrou muito nessa questão trabalhista, né, Martorelli, mas eu sei que a gente concorda com isso, mesmo eu tendo como um dos principais clientes o Santos, que é em tese beneficiário dos regimes centralizados, de uma futura RJ e tudo mais. Para deixar algo final aqui, eu acho que está complicada essa situação trabalhista na SAF. E eu falo que está complicado porque a gente tem, por exemplo, o parcelamento do Fluminense, que não é SAF, e o Fluminense não estancou aquelas dívidas até aquele momento, ele continua colocando dívidas novas dentro do regime centralizado. Pois é. E o Cruzeiro tem lá a sua questão, mas, por exemplo, teve um divisor de águas, que foi a cessão dos ativos esportivos.
majoritariamente no Tribunal da Terceira Região lá de Minas Gerais, 60% está pela solidariedade, 40% está pela subsidiariedade, ou seja, da SAF, mesmo com a lei escrita. A gente não lida também o que é receita muito bem na lei, o que é receita recorrente. Segundo os clubes de receita recorrente não entra televisão, porque é uma vez por ano, então isso não entra para a conta dos 20% para pagar as dívidas. Então, essa questão do regime centralizado, essa questão do GRJ, de também os regimes centralizados na CNRD, são, ao meu ver, hoje, nos ambientes de SAF, fora a dificuldade de se avançar numa due diligence, o principal ponto a melhorar, com talvez uma revisita, né, a norma publicada aí há 2 anos atrás. Bom, eu também queria agradecer aqui a Flávia, desculpa, Luísa, Cris, Martorelli, Paulo, todos os presentes. Registrar aqui minha singela e rapidíssima homenagem ao meu amigo Pedro Manos, e não vou falar mais, senão eu não consigo falar, que faz muita falta. São Paulino, que dividiu comigo muitos dias bons e não tão bons, mas sempre alegres por compartilharmos a mesma paixão, né, pelo São Paulo. E para vocês, eu diria o seguinte, aliás, essa foi a última sala de aula que eu ministrei aula aqui na PUC, antes de eu me afastar. Então eu estou me sentindo aqui, estou vendo até uma ex-aluna minha aqui, muito especial, aliás, de uma família muito especial no direito esportivo. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, meio que juntando um pouco do que muitas das pessoas falaram aqui. Lembrem-se que o direito esportivo, ou, enfim, esse trabalho que a gente faz, ele é internacional. Não existe situação de uma entidade esportiva ficar olhando só para o seu quintal, porque de um jeito ou de outro vai ter que se relacionar internacionalmente e vai ter que lidar com pessoas de fora querendo alguma coisa. Então, primeiro ponto, para trabalhar neste, enfim, segmento, nessa indústria, tem que entender que é um trabalho internacional. Isso significa 2 coisas. Primeiro, línguas. Dominem mais de 2 línguas. 2 é pouco. Português e inglês é básico. Então busquem outra coisa. Portunhol não vale. Quebra galho, mas não vale, né? Vamos para um espanhol decente. E para ser diferencial, francês, alemão, mandarim, o árabe, enfim, o mercado é gigante. Então, dominem muitas línguas. Agora, mais importante que isso é a visão. Nós precisamos entender que o Brasil faz parte de um sistema que é mundial. Então as coisas que acontecem lá fora refletem aqui. E cada vez mais o mundo, em todos os sentidos, está ficando globalizado. Vocês já ouviram também essa palavra, né? Então lá fora tem surgido regras que mais dia menos dia vão chegar aqui com um enforcement cada vez maior, né? Estou dizendo isso porque, de novo, cada vez mais lá fora vai ser exigido que se cumpra regras de respeito a direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão, ESG, sustentabilidade, transparência e, acima de tudo, integridade corporativa. Se vocês colocarem no Google Integrity, Ethics, Compliance, vem uma tonelada de coisas, né? Então, não dá para pensar só no time de futebol jogando bola, ganhando. É o que o Martorelli falou. Time hoje já não resolve mais. Claro que é fundamental, sem time também não vai ganhar, né? Mas eu, e aqui falo como eu sou apaixonado por
esse trabalho de compliance, de integridade, de construção de uma cultura ética, íntegra e de compliance corporativo. Eu acho que isso não é no futuro, isso já é realidade. E digo isso para que vocês liguem, né, um plug na cabeça e procurem, eventualmente, se acharem que faz sentido, possibilidades, opções de trabalho com compliance, com integridade, não só no futebol. Claro, o futebol é maravilhoso, mas o futebol ainda está engatinhando nisso daí. Olha, em qualquer segmento. E essa é uma característica interessante de trabalhar com compliance. O que a gente faz no clube de futebol, a gente faz no varejo, a gente faz no vestuário, a gente faz na mineração e a gente faz em qualquer segmento no Brasil e no mundo. Porque as leis são mais ou menos as mesmas. FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin, modelo do E31 na Itália. E são princípios, são valores. Né? Particularmente, eu diria que é a fase de trabalho mais gostosa que eu tive na minha carreira. Por maiores que sejam os desafios, né, que os meus colegas aqui sabem quais são, porque não existia a cultura, não existe a cultura de compliance e integridade no futebol brasileiro, como também não tem lá fora. Né? Em Portugal não tem, na Itália tem poucos. E tudo bem. Quem que é o fácil? Né? O Martorelli não desiste. Eu também não. Aliás, eu diria, só para fechar, que a palavra impossível não está no meu dicionário. Então, queria deixar esse recado para vocês, de que é um trabalho, de que é um segmento internacional e que tem muita coisa, mas muita coisa que dá para fazer mesmo. Obrigado, foi uma delícia voltar para a PUC, para minha casa, para falar das duas coisas que eu mais gosto, que são esporte e integridade.